brasileiros, baianos, ilhéenses, está começando mais uma grande programação com o objetivo de ativar o seu senso crítico e construirmos aqui, juntos, uma sociedade mais justa, mais eficiente e, bem, bastante desenvolvida. Eu sou a sua jornalista Caliana Mesquita e este aqui é o Cidadania em Debate, que já pede um pedacinho, uma licença da sua tarde de sexta-feira para debatermos política, termos aulas, gente, de política, de gestão pública, de educação, falando das oportunidades que uma boa governança pode trazer para o cidadão. Com ele, professor Reinaldo Soares, ele que é mestre em cultura e turismo, especialista em gestão pública, diretor do IBEC e da Faculdade Santo Agostinho, ex-presidente do Conselho Municipal de Educação, foi professor da UESC, viu, por 6 anos e é professor da Rede Estadual de Ensino. Mas apesar de todo este currículo, de toda essa bagagem, gente, não há melhor definição para ele do que ser cidadão apaixonado por Ilhéus. Seja muito bem-vindo, professor Reinaldo Soares. Boa tarde. Esse é o nosso novo projeto de comunicação, né? Que vai colocar aqui nessa mesma bancada informação, conhecimento, qualidade e, é claro, muita competência. Boa tarde. Boa tarde, Caliana. É uma honra estar aqui sendo entrevistado por você, mediando esse espaço aqui, onde a gente pretende, na condição de cidadão, apresentar propostas, fazer diagnósticos da nossa cidade e tentar, com o conhecimento que podemos passar, resgatar a esperança que tem sido abandonada da nossa população. Estamos aqui para poder, assim, contribuir melhor com a nossa cidade e com esse povo maravilhoso. Então, professor, vamos começar aqui essa grande programação com um assunto principal: governança transparente. Quando a gente fala, né, quando nós falamos em transparência, nós falamos em honestidade por parte do gestor e de fiscalização por parte da sociedade. Para início de conversa, eu quero perguntar ao senhor, professor, o que vem a ser, no seu ponto de vista, essa denominação governança transparente? Vem com o objetivo de trazer conceitos e práticas novas para a gestão pública, tornando ela, assim, mais eficaz, mais transparente, e com essa eficácia e transparência, ela atingir a população, que é o foco principal da existência do Estado. O Estado, ele existe para atender os cidadãos, e se ele não consegue atender, ele perde o sentido da existência do Estado. E aí a gente envolve o Estado nas suas 3 dimensões, mas o nosso foco aqui é o Estado a nível municipal, né? O município como esse órgão do Estado, onde aqui a vida acontece, onde as coisas de fato acontecem, é no município. E o objetivo nosso é possibilitar um conceito de governança no sentido daquilo que deve ser feito de maneira eficiente e eficaz. Sendo eficiente e sendo eficaz, teremos aqui um processo de transparência, porque os recursos públicos são recursos oriundos da sociedade, do cidadão. Então, o cidadão, ele precisa conhecer onde são efetivamente aplicados os recursos da sua contribuição, dos seus impostos. E aí eu quero até ampliar e mostrar que todos nós pagamos impostos. Quando o cidadão vai no mercado e compra 1 quilo de feijão, ali já está embutido no preço o valor do seu imposto. Quando ele paga a conta de água, quando ele paga a conta de luz, já está ali embutido o preço, o valor do imposto que ele paga. Então, todos pagam imposto. E no Brasil, é mais injusto ainda, porque quem menos ganha, mais paga, porque o imposto aqui é cobrado no consumo e não na renda. Então, quem mais ganha, menos paga, porque está pagando pelo consumo, pelo produto. Então, a nossa intenção com a governança transparente é tornar a gestão pública mais eficiente,
mais eficaz e, assim, mais transparente com os recursos públicos. Diante disso que você fala, o Brasil é um dos países que mais pagam impostos do mundo, né? Só que aqui nós temos a união entre honestidade, competência e essa fiscalização, ela pode ser facilmente monitorada pelo cidadão através da Lei 12.527, né, que é a famosa Lei de Acesso à Informação, a qual garante que os governos construam aí meios de exposição das suas contas, orçamentos, gastos, receitas, né, professor? Mas embora essa lei exista desde 2011, o acesso seja assim para todos os cidadãos brasileiros, através dos portais de transparência, editais, diários online. Infelizmente, professor, ainda ela não é capaz de intimidar gestores corruptos, né, para exercerem aí a sua forma sombria de gerir o dinheiro público. Então, na sua visão, qual o problema? Onde essa lei esbarra, né? No caráter do mal político, na cumplicidade do cidadão relapso que deixa de utilizar esse instrumento a seu favor, ou talvez ainda em uma justiça um pouco lenta, um pouco seletiva? Como é que seria uma gestão para tornar eficiente essa lei de acesso à informação em um governo que seja de fato transparente e não simplesmente camuflando a realidade dos fatos? Nós temos aí 2 pontos que poderemos assim focar. O primeiro aspecto é que essa lei ela não ainda se colocou em prática justamente pelo fato que dá nome a esse programa aqui, Cidadania em Debate. A ausência de cidadania. Isso. Porque as informações elas estão postas aí no sistema. Nós temos o portal de transparência, nós temos os diários oficiais, mas, lamentavelmente, os sujeitos sociais, eles não são cidadãos na medida em que busca, nesses instrumentos, informações para monitorar, para acompanhar os gestores públicos. Se isso não é feito, ele não se torna cidadão, porque cidadania é uma construção. Ninguém nasce cidadão, torna-se cidadão. E nós estamos, no Brasil, tendo uma construção de cidadania. Daí a importância desse programa, até com esse nome. Então, é debater a cidadania, estimulando que cada indivíduo, na sua individualidade, ele deixe de ser apenas um indivíduo e torne-se cidadão. Quando é que ele torna-se cidadão? Quando ele percebe que ele não tem apenas deveres, ele tem direitos, e esses direitos estão assim alencados em um arcabouço jurídico, né, em grandes normas que dá garantia a ele. E quanto mais ele conhece, mais cidadania ele vai ter. Porque é o conhecimento que leva o sujeito a ser crítico, a se libertar. A ausência do conhecimento o torna alienado. Aí, o portal de transparência, apesar de que os municípios aqui não atualiza esse portal assim mensalmente, se a gente acessa o portal do município, vai perceber que não há uma atualização para saber quais são os funcionários, quanto cada um recebe, quais os cargos dele, quais efetivamente o que foi gasto, em que obra, quem contratou, quando foi executada essa obra. Então, tudo isso é importante, porque permite fazer com que a gestão se torne aberta. Como o próprio nome fala, o portal de transparência. O que é o portal? É uma abertura para aquilo que efetivamente funciona numa prefeitura, em uma secretaria. Então, isso é importante. Então, o que é que eu penso? Que o cidadão, ele precisa estar atento. Ele precisa estar atento a esses mecanismos. E eu penso muito mais, para que a gente possa reforçar isso, criar no setor de licitação um processo de câmara para que a licitação seja de maneira transparente. Hoje as redes sociais elas são instrumentos importantes de acompanhamento. Então vamos imaginar a sala de licitação ela está sendo assim filmada o tempo todo. E todo o processo licitatório ele vai ser divulgado via redes sociais. Então qualquer cidadão pode acompanhar o processo licitatório.
Isso é importante, porque faz com que aquele processo seja transparente e o cidadão perceba que ali não está sendo feito nenhum conchavo para burlar o recurso público. Então, é extremamente importante, primeiro, que o sujeito ele se torne cidadão, que ele busque os canais de informações e que a gestão pública ela possibilite que esses canais estejam atualizados e estejam acessíveis a todos esses cidadãos. Principalmente quando a gente traz essa reflexão, professor, aqui para dentro da nossa cidade de Ilhéus, que é uma cidade territorialmente grande, né, que tem uma quantidade enorme de pessoas que residem nas zonas rurais, ou seja, com um acesso bastante limitado a ter contato direto, né, com o sistema público, com o que acontece, mas são eles, os cidadãos, que mais são atingidos pelas más gestões. Então, hoje a internet, apesar de um pouco escassa em alguns lugares, mas ela ainda consegue contemplar um número maior de pessoas, né? Porque ela está ali. A internet, o portal da transparência, quando bem executado, como o senhor mesmo bem colocou, ele consegue fornecer, independente do dia, o conhecimento, a fiscalização do indivíduo perante a atuação da gestão pública. Então, o processo de licitação hoje, de fato, é um dos maiores problemas, uma das maiores portas para o processo de corrupção. Então, se você tem uma fiscalização, uma câmara direta, né, para que essas licitações sejam abertas, sejam visualizadas pelo cidadão, isso vai despertando até uma nova forma de entender a gestão pública, não apenas como um cidadão apático, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a maioria do cidadão acha que participação política é somente no período eleitoral. Minha obrigação enquanto cidadão é somente votar. Não, amigo, desculpa, sua participação enquanto cidadão está nos 4 anos da gestão do seu candidato, do seu representante. E ter essa linkada com essa ideia do professor Reinaldo é fantástica, porque você vai ter acesso em saber. Você só vai ser enganado se você quiser, né, professor? Mas você vai ter ali exatamente o campo, a abertura do conhecimento. E aí, professor, você me traz uma versão de falar sobre a questão da nova política, né? Há um duelo, que geralmente se fala, né? Velha política, nova política, no pensamento mais pessimista da sociedade, essa velha política é a que predomina a forma de governar, o que nós já sabemos que não deu certo e nem dá. Mas o discurso da nova política, infelizmente, ainda é visto como uma utopia. Então, o senhor, que fala muito bem sobre essa questão, essas ideias inovadoras, transformadoras da forma de governar, eu queria que você explicasse de maneira muito objetiva para o nosso cidadão, tentar fazer com que os nossos cidadãos acordassem para entender o que significa caracteristicamente essa velha política e essa definição do que representa uma nova política, essa política inovadora na prática, né? Caliana, me permita ainda voltar àquele ponto anterior para apresentar uma outra proposta que eu acho interessante nesse processo de transparência, que é também a criação de uma ouvidoria municipal. Aqui em Ilhéus, o que nós vimos é que a população ela tem nas emissoras de rádio, nos programas de rádio, a ouvidoria, o que efetivamente é algo que pode existir, mas não é o ideal. O ideal é que exista um canal no âmbito do governo municipal para que a população possa ali acionar, seja via WhatsApp, seja via 0800, e aquilo gerar um protocolo da sua reclamação, da sua sugestão, e ela poder fazer o acompanhamento. Não tem como funcionário da prefeitura ficar com rádio, ouvindo rádio, para saber o que é que a população está falando. Isso não existe numa sociedade moderna. O que é que precisa é o governo criar um canal direto com a população, e esse canal seria a ouvidoria municipal. Então, porque ali, esse cidadão, ao ter acesso à ouvidoria, ele terá um protocolo para acompanhar quando ele acionou e quando resposta. Então, a gente tem essa ideia de implementar, além
das câmaras no setor de licitação a criação da ouvidoria municipal para permitir o cidadão ele criticar, ele tirar dúvidas, ele sugerir de maneira oficial e de maneira por protocolo, né? Só complementando aquela questão anterior. Voltando agora à sua pergunta acerca da nova e velha política, dentro das questões conceituais. Eu entendo que nós podemos ter um político novo com velhas políticas e um político velho com novas políticas. O que significa isso? A nova política, muito mais do que a idade do político, é a prática desse político. Então, qual é a prática velha? A velha prática é a velha da barganha, do clientelismo, de que você tem que deixar a população na dependência, na miséria e na pobreza, para no momento eleitoral você comprar aquele voto. E como é que você compra o voto? Na medida que você faz um favor, né? Com um botijão, com R$50, com R$100. Tem um mecanismo de que o eleitor se torna para você uma mercadoria e você vai negociar. Quanto mais aquela mercadoria está fragilizada, mais você adquire ela de forma barata. Então, isso é uma prática da velha política. Então, em Ilhéus, nós temos hoje uma população de 25% na extrema pobreza. Isso é alarmante. Então, o que significa dizer que nós temos o quê? Quase 40 mil pessoas que não tem o que comer hoje e não sabe o que vai comer amanhã. Uma pessoa dessa está extremamente sensível a alguém que chega com R$50 para ela votar. Aí ela vai pegar tranquilamente aqueles R$50. Isso é uma prática da velha política. É você negociar o voto diante da necessidade do eleitor. Uma outra prática da velha política são as alianças eleitorais. Se faz várias alianças com vários grupos, porque isso facilita a eleição. Depois de eleito, divide o governo entre aqueles. E quem é que vai ser prejudicado? A população. O povo que não entra nessa divisão, porque a divisão fica entre aqueles que financiou a campanha e aqueles que participaram do processo eleitoral. O que é que nós estamos vendo aí, hoje em Ilhéus? Vários candidatos, assim, se orgulhando porque tem vários partidos apoiando ele. Ter vários partidos significa que o bolo está sendo dividido entre esses. Isso é uma prática da velha política. Então, são essas práticas que nós temos que combater. E essas práticas, elas podem estar presentes em candidatos novos e em candidatos velhos. Então, daí que eu gostaria de chamar a atenção ao eleitor que mais do que ele perceber a idade do candidato, é perceber a prática do candidato. Como é que esse candidato está fazendo a política? É com promessas? É prometendo cargos? É prometendo dinheiro? É prometendo favores? Se ele está fazendo isso, então ele é da velha política. Então, nós teremos mudanças no que está posto aí. E venhamos que Ilhéus tem há 20 anos sendo conduzido pelos mesmos grupos. Há um rodízio nesse aspecto. Então, a velha política corresponde às práticas, à forma de fazer a política, que é barganhando o voto, que é buscando no eleitor favores para que ele possa votar naquele candidato. Nesse contexto, professor, tem uma questão muito, muito forte que está realmente na forma do cidadão de Ilhéus pensar a política. A gente que vem acompanhando, vem andando um pouco mais na frente do cenário, a gente observa que, infelizmente, o cidadão ele ainda tem aquela concepção de eu não quero perder o meu voto, né? Eu quero votar no político que está ganhando. E ele consegue esquecer os 3 anos e meio, vamos dizer assim, de gestões pífias, de gestões que fizeram deles, de fato, instrumento de barganha, não fizeram nada pela cidade,
esquecem também as gestões passadas e conseguem focar simplesmente naquele conceito. Infelizmente, o cidadão, o cara é bom, mas ele não tem chance de ganhar. Mas quem vai definir quem tem chance de ganhar é você, cidadão. É você, eleitor. O seu voto é que define. Então, professor, a gente percebe que há uma certa descrença por parte do eleitor, mas também há uma falta de entendimento que o velho já não deu certo. O que tem conhecimento, que tem poder, não deu certo. E arriscar, ousar, tem uma frase que eu gosto bastante, que é: todo progresso só acontece fora da sua zona de conforto. E a novidade, e a opção inovadora, e a opção desconhecida, vamos dizer assim, é, de fato, essa pulada da sua zona de conforto, né? Essa pulada desse contexto para trazer a interação, para trazer o desenvolvimento real da nossa cidade. Nesse contexto hoje, que nós vemos nomes como o seu pré-candidato, um nome inovador que tem realmente conhecimento, qualidade, competência para estar interagindo, para estar, de fato, dialogando com a sociedade. Como inverter na cabeça deste eleitor pessimista e desconhecedor do que seja, de fato, gestão pública, que o novo é, de fato, a mudança? Galiana, primeiro, eu não vejo um eleitor que pensa assim ser um cidadão, entendeu? Ele não é um cidadão. Ele apenas é um sujeito, porque o cidadão é quando você eleva a sua condição, você sai da condição de indivíduo, passa a ser sujeito, e de sujeito ser cidadão. O cidadão é aquele que compreende a noção, que tem a criticidade, que tem o discernimento. Quando um eleitor ele diz assim: olha, você tem todas as condições de ser o melhor prefeito, mas eu não voto porque você não tem condição de ganhar. Ali não é um cidadão que está falando, ali é um sujeito. Então, porque se nós tivéssemos cidadãos, nós não chegaríamos a esse patamar que nós chegamos. Por isso que eu disse anteriormente que cidadania é uma construção. As pessoas elas vão mudando a sua forma a partir do momento que elas vão aprendendo. Há duas formas diretas de aprender. É na experiência, que é a vivência, e a outra é de forma teórica. As pessoas têm aprendido muito na experiência, na vivência. Vota, erra, vota, erra, vota, erra. Então, o que é que ela vai fazer? Ela inverte essa chave para a mudança. Aí ela está mudando e exercitando a cidadania diante de decepções vividas. Então, há pessoas que demoram ainda de perceber a necessidade dessa mudança. Por isso que é um processo, não é fácil. A democracia, ela é difícil, mas ela é importante, ela é maravilhosa, porque exige um processo, exige uma perseverança de quem acredita na capacidade da mudança das pessoas. Até porque, Caliana, mudança é algo individual. Nem eu, nem você consegue mudar o outro. A gente consegue estimular. A mudança é individual. Então, ele tem que perceber da necessidade de mudar. Então, ele vai e clareia disso. Eu preciso mudar agora. Chega dos mesmos. Eu vou agora inverter essa chave. E no meu silêncio da urna, mesmo que eu tenha vinculações com determinados grupos, mas no silêncio da urna, por isso que o voto é secreto, eu vou inverter essa chave. E ali eu vou votar em alguém que nunca foi. Eu vou tentar. Eu vou me permitir a essa mudança. E é isso que a gente tem esperança que isso ocorra. A gente está buscando resgatar a esperança de um povo que viveu o tempo todo em um modelo. O modelo é sempre esse, porque é esse que eu conheço, e vai dessa forma. E aí vai errando e vai persistindo no erro. Então, cidadania é um processo, mas eu sou otimista e esperançoso, mas esperançoso no sentido não do esperar eterno, esperançoso no sentido da mudança, porque a gente precisa acreditar que a mudança ela vem, ela ocorre, mas ela precisa começar aqui, agora, com o indivíduo,
no seu espaço, na sua rua, no seu bairro e na sua cidade, porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente lida com os problemas. Quando o diabético vai ao posto e não consegue ter insulina, ele não consegue ter o medicamento, ele não consegue ter a fita, e por não ter esse acompanhamento, aí vai comprometer o rim, aí ele vai perder a visão, vai ser amputado uma perna. Então, é essa realidade que é posta. Aí eu me dirijo a você que de repente está nos ouvindo agora. Você deve conhecer alguém na sua rua, no seu bairro, que por conta da diabetes teve a perna amputada, ou teve uma cegueira, ou está fazendo hemodiálise porque comprometeu o rim. Mas por que isso? Porque não houve acompanhamento. Primeiro, não teve endocrinologista, segundo, não teve atenção do medicamento. Hoje, por exemplo, a gente vai procurar onde é que o diabético recorre para ter um medicamento. Isso é sério. Então, nós não temos. Então, eu gostaria que despertasse você, você que está nos ouvindo, perceba aí a necessidade imediata que a nossa cidade, que você tem. E essa necessidade, ela só vai ser atendida se mudar essa lógica. Por isso que eu gostaria que você refletisse. Cidadania é isso. É um processo. A mudança vem a partir de uma necessidade individual diante de uma realidade que impõe. E a realidade hoje ela está impondo uma mudança. Ou cada um de nós faremos a mudança, ou essa realidade ela vai complicar ainda mais. A gente destaca a questão da saúde, né, professor, por conta de todo o contexto que se vive. De fato, a saúde é um problema muito grave, é uma das bases mais importantes desse tripé: saúde, educação e segurança, porque sem saúde o cidadão morre, ou seja, o cidadão não tem nem oportunidade para poder lutar por outras situações, outras demandas da sociedade. Ilhéus, ela tem uma vasta lacuna, um vasto déficit em inúmeros setores, né? E a gente observa isso de maneira drástica. Há uma disparidade de oportunidades na cidade que vai desde a saúde, educação, segurança até a própria mobilidade, em todos os quesitos. E aí, uma pergunta muito direta, até da forma mesmo da prática da gestão. Hoje, se o senhor assumisse dessa forma, como a cidade está, com todos os problemas que o município, que as gestões anteriores e a atual já proporcionou para a nossa querida Ilhéus, o que seria feito de imediato para tentar consertar? A gente sabe que consertar o erro de alguém que fez algo ruim é muito complicado, mas o norte de como seria a diferença, a mudança dessa transformação, dessa situação que hoje Ilhéus vive nos principais setores de déficit da nossa cidade? Essa pergunta simples exige respostas complexas, porque o problema é grande e são em várias áreas da gestão pública. Mas a primeira medida seria a própria forma de governar. Hoje nós temos um orçamento de 514 milhões. Nesses 4 anos, o governo administrou 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, se esse recurso ele é direcionado efetivamente para o que deve ser, se existir transparência, com isso a gente combate a corrupção, combate os contratos superfaturados, combate o desvio de recursos. Então, esse recurso ele vai ser direcionado para onde, de fato, deve ir o atendimento da população. E aí, eu penso que, uma vez sendo prefeito, a gente tem que entender que os problemas existem. E não adianta assumir uma prefeitura culpando depois o que não foi feito. Agora, você, que é o pai da criança, assuma e vai educar e vai melhorar. Porque o que a gente tem visto? As gestões dos prefeitos que entram, primeiro, entra porque quem era não prestou. Aí ele termina a gestão dele dizendo que não fez porque pegou a prefeitura com isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Então, não adianta ficar justificando um mandato de 4 anos que não fez porque a prefeitura estava com rombo. Ele foi eleito por isso. Então, primeiro passo nosso, assumir a gestão
é pensar no futuro, atuando no presente e pensando no futuro. O passado ele é sempre termômetro. Então, nós temos um projeto, nesse projeto nosso é focado em 5 eixos. Os eixos chamados governança transparente, emprego e renda, Ilhéus Cidade Inclusiva, escola cidadã e saúde mais. Além da saúde, um grande problema em Ilhéus é a questão do emprego, que a gente vai poder ter oportunidade aqui de detalhar sobre cada um desses fatores. Mas o que eu posso te informar, Caliana, é que a mudança da forma de governar já seria um elemento básico. E como é que seria essa mudança? Uma vez eleito, imediatamente nomear os secretários, todos de perfil técnico, né, com projetos por cada secretaria, por cada área, para que, a partir de 1º de janeiro, já se possa efetivamente aplicar a gestão. E não ficar esperando. O que é que a gente percebe? Os prefeitos são eleitos e esperam os 100 dias de governo para apresentar alguma coisa. Não pode. Aí passa o 1º semestre, passa o 2º. Quando pensa em fazer algo, já é no 3º ano ou no último ano por conta da eleição. Isso tem que acabar. E conosco isso vai acabar. Muito importante, e também dá uma lacuna para nós entrarmos na questão do legislativo, né? Uma gestão eficiente, executiva, depende também de uma Câmara honesta, justa e conhecedora. Tem uma frase muito forte do prefeito de Colatina, né? Um dos prefeitos mais famosos pela sua integridade do país, que diz: nenhum prefeito rouba sozinho. Se tiver uma Câmara conivente, corrupta e permissiva, fica fácil. Mas se tiver uma Câmara enérgica, que exerça, de fato, a sua função de fiscalizadora e principalmente de legisladora no contexto, é algo diferente. Quero saber como o senhor imagina essa interlocução, esse diálogo com a nova Câmara, com os novos vereadores que venham a chegar, mantendo a autonomia deles em termos da fiscalização, mas fazendo com que haja, sim, uma interação e uma união entre o desenvolvimento da cidade, mas sem a omissão ao setor da atuação do Executivo. Primeiro é que no nosso grupo político, nós optamos que os nossos pré-candidatos a vereador não tem nenhum com mandato. Nosso desejo é que haja uma mudança na Câmara. Infelizmente, os vereadores dessa gestão optaram em aumentar o número de vereadores em Ilhéus. A legislação ela possibilita isso, mas não era necessário que ampliasse de 19 para 21. Porque eu percebo que não é a quantidade de vereador que vai fazer com que a Câmara seja eficiente. Pelo contrário, é a postura e o perfil de cada vereador que está ali. Quanto maior o número de vereadores, mais difícil é para o prefeito trabalhar o processo da governabilidade, porque, lamentavelmente, o que nós temos são perfis de vereadores que não estão muito preocupados com a questão da gestão pública, do cidadão que o elegeu. Haja visto vários escândalos que nós temos vivido em Ilhéus e a omissão dessa Câmara. Então, o que é que nós defendemos? É que haja uma mudança também no Legislativo, porque, da mesma forma, o prefeito ele pode ter excelentes opções, mas se ele tiver uma Câmara de Vereadores, com vereadores que não comungam com essa opção de transparência, de renovação, esse prefeito vai se tornar refém dessa Câmara. Então, daí que esse cidadão que está nos assistindo, ele precisa compreender que é preciso que a mudança haja de maneira totalizante, seja para a prefeitura, para o prefeito, seja para os vereadores. Então, não vamos reeleger vereadores, nós vamos mudar isso, porque a reeleição é dizer que tudo está bom, e a gente sabe que não está bom. Então, no cenário aí, nós teremos vários pré-candidatos a vereadores, a vereadoras, que esse eleitor cidadão pode optar. E aí eu gostaria até de fazer um parênteses. As mulheres são maioria na população e maioria no eleitorado. Em Ilhéus, nós temos há mais de 12 anos uma Câmara composta apenas por homens. E é preciso que as mulheres
elas percebam a necessidade da inserção da mulher na Câmara. Quem melhor pode representar e lutar pela mulher é uma outra mulher. Então, é preciso que também venha inverter essa chave. E aí eu penso muito que nesse processo de mudança nós teremos novidades positivas na política de Ilhéus, com uma renovação na Câmara de Vereadores, com a presença marcante de mulheres, de homens que nunca exerceram o cargo de vereador, e também de um prefeito que também nunca tenha participado de todo esse processo, de todo esse sistema que tem aí levado a nossa cidade e nosso povo ao empobrecimento e ao desmando. Nomes novos, nomes limpos, nomes fortes, que tenham de fato conhecimento e saibam exercer a função que é tão importante, que é o de governar uma cidade, né? Costumo dizer que a administração pública é como você tem que avaliar uma empresa. Você tem que colocar dentro da sua empresa os melhores, os que têm os melhores currículos, não o que te leva pela camaradagem nem pela barganha. Você bota na frente da gestão, da gerência da sua empresa aqueles que de fato têm competência para isso, e dessa forma eu acredito que a nossa sociedade precisa observar a gestão pública também assim. Ilhéus teve no ano de 2016 praticamente 50 mil cidadãos que votaram branco, nulo e não foram para as urnas. Eu arredondo, né, esse quesito, porque foram 36 mil, se eu não me engano, abstenções, mais uma quantidade entre brancos e nulos. Cidadãos, professor, que não estavam acreditados na política, que preferiram ficar em casa, pagar uma multa irrisória por não votar, porque, de fato, há um clichê, há um conceito geral de que todo político é corrupto, de que todo político é malandro. Então, eu não vou me responsabilizar por mais um malandro no poder. Infelizmente, esse é o conceito da sociedade. Não sabendo que o seu não voto não anula a eleição, né? Então, se você que tem a consciência que o político não é bom, não vai à urna, infelizmente você está dando oportunidade para um político de fato ruim entrar no poder. Com essa política inovadora, com essa proposta de puxar realmente algo diferente do contexto que a sociedade tem, como trazer esses quase 50 mil cidadãos que estão totalmente desacreditados na política para as urnas, para ir, mesmo com todo esse processo de pandemia, mas dizendo, eu vou fazer a transformação, eu vou assumir o meu papel de cidadão e eu vou dar, sim, o meu voto para mudar esse sistema. Como fazer isso, professor? Excelente pergunta, Kaliane. Realmente, esses Ilhéus, nós temos um universo de 135 mil eleitores aptos na eleição de 2016. Nós tivemos, como você bem falou, 35.300 de abstenção, 10 mil de votos nulos e 3 mil e pouco de votos em branco. Isso demonstra a crise da nossa democracia representativa. Nós estamos vivendo uma crise da democracia representativa, na medida em que o eleitor percebe que, ao eleger alguém, ele deu um cheque em branco para aquela pessoa e ela não conseguiu cumprir o que ela esperava. Mas aí a falha também é desse eleitor que deu o cheque em branco. Você não pode dar cheque em branco a ninguém. Então, você tem que... Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você se lembra em quem você votou para vereador na eleição passada? Você se lembra em quem você votou para deputado federal na eleição passada? Você se lembra em quem você votou para deputado estadual na eleição passada? E para senador? A grande maioria não se lembra, porque vê o voto apenas como ir lá na urna e pronto. Mas o voto, a democracia não se limita a ir e votar. A democracia vai muito além disso. O ato de votar é o momento máximo da democracia, mas não encerra ali. É preciso acompanhamento, é preciso monitoramento, é preciso a cobrança. E tudo isso é que é cidadania. Então, qual é o nosso desafio, Fabiano? A partir de práticas novas, dessa nova política, resgatar a esperança desse povo. Porque eu não consigo entender como é que 10 mil pessoas, vamos somar mais 3,
quase 14 mil pessoas saem de casa, enfrentam uma fila e chega lá, vota nulo ou branco. Não faz sentido isso. Não faz sentido, porque quando ela faz isso, ela está dando margem a ser eleito um profissional da política, que já tem os cabos eleitorais que são pagos, que estão ali votando muito até pelo cargo, pela função que vai ter. Então, é preciso que as pessoas compareçam nas urnas e, ao comparecer, que votem, mas votem na mudança. E aqueles que não têm ido, achar que é mais cômodo ir lá na justiça e pagar aquela taxa que é mínima, ela não sabe o que ela está fazendo para si. Ela está lavando as mãos e deixando que os outros resolvam por ela. Então, quando eu digo que a gente está vivendo uma crise da democracia representativa, é que cada vez mais nós estamos sendo governados pela escolha de uma quantidade menor de pessoas. Então, em Ilhéus tem mais de 160 mil habitantes. Desses 160 mil, nós temos 130 mil eleitores, e o último prefeito foi eleito por 36 mil votos. Então, é muito pouco. E a tendência é cada vez mais cair isso. Então, a gente precisa reverter. Então, me dirijo a você. Não é votando nulo, branco ou não indo votar que vai resolver a sua situação. A sua situação vai ser resolvida quando você resolve mudar. Quando você resolve perceber que todos os que já fizeram parte do processo não podem ter mais oportunidade. Já tiveram e não fizeram. Agora, vamos inverter a chave. Mude. E continue mudando. Porque a vida, ela é de mudança. Se você não consegue mudar, ter a capacidade de mudar, não vale a pena viver. Porque a mudança faz parte do próprio ato de viver. E esse momento, eu acho que este ano foi realmente um ano positivo para a gente somar com essa transformação, professor, porque espaços como este aqui, de usar a internet, de usar o tempo livre do cidadão, né, vamos dizer assim, para poder ter acesso a quem de fato tem conteúdo, a quem de fato tem proposta, é o que vai fazer muito, acredito, a diferença em quem for de fato a urna. A gente precisa estimular ao cidadão ir à urna, mas fazendo com que eles de fato cheguem a ela, eles vão chegar de forma mais consciente. Por um detalhe, você, cidadão, tem a oportunidade de ter registrado o conhecimento do seu candidato. Você tem a oportunidade de ter em lives, em programações virtuais, em todo um contexto de debate, de fato, o conteúdo. O que, professor? As campanhas anteriores, o que dá margem, a gente volta lá, velha política, que é aquela política da presença oportuna, né? De chegar, de simplesmente fazer o trivial e sair, perde um pouquinho do foco, porque hoje você tem a internet, você precisa ter mais base, você precisa ter mais conhecimento e conteúdo para poder transmitir ao cidadão. Ele está mais tempo, tendo mais tempo de ficar na frente de uma rede social, procurando saber sobre o seu candidato. E programas como esse, o Cidadania em Debate, que é uma ideia sua, trazida através de um contexto de parceria para que nós possamos, de fato, positivar o senso crítico do cidadão, faz com que a sociedade entenda e saiba diferenciar exatamente, separar o trigo do joio, né? Então, a pessoa vai ter a oportunidade de chegar e dizer, rapaz, aquele ali, ele tem conhecimento. Aquele candidato, de fato, tem algo diferente a propor. E, no contexto geral, quando a gente absorve a importância de ter uma gestão, de fato, eficiente, competente, com foco, com objetividade, isso vai influenciar, isso vai pesar. A gente está vivendo um período, né, tenso, um período de pandemia, onde que a fragilidade das gestões públicas anteriores somaram muito com isso, porque a saúde, como a gente disse no começo, a saúde sempre ficou em último plano, apesar de ser o mais importante, né? E nesse momento de pandemia, a falha, a agonia dos maus gestores para tentar consertar o que errou no meio do caminho, faz com que a sociedade pare, cruze os braços e diga, tá bom, agora que eu estou percebendo, teve falha, teve problema.
Então, eu quero que você diga, professor, aqui até mesmo para a gente dar uma finalizada, dessa importância de canais como esse, dessa interação com o cidadão, com o eleitor, permitindo com que ele tenha, de fato, registrado e absolvido as novas propostas e as propostas eficientes para o contexto da gestão pública. Eu penso, Caliana, que eu quero fazer minha conclusão até citando uma alegoria de Platão que eu gosto muito. E eu penso que a gente tem vivido muito isso, que é o mito da caverna. No mito da caverna, Platão retrata que um grupo de amigos estão todos presos numa caverna e não têm acesso à luz. De repente, há um orifício que a luz aparece e 3 deles saem. E ao sair, eles percebem quanto é importante a luz, quanto é importante. E pensam nos amigos que ficaram presos na caverna. E resolvem voltar para a caverna para apresentar àqueles que estavam nas trevas o grande poder que a luz tem. E ao voltar, em vez dos que estavam presos, vamos agradecer por ter eles estão trazendo a luz, pelo contrário, eles foram aprisionados. E qual é o grande desafio hoje? É que nós estamos vivendo realmente nas trevas. Estamos sendo liderados porque não pode liderar. Estamos sendo comandados porque não pode comandar. E isso cria uma angústia tremenda porque a ignorância está conduzindo a população. Então, o que é a luz? A luz é o conhecimento. É o conhecimento que liberta. É o conhecimento que nos traz a condição de ser sujeitos e cidadãos. E a gente precisa ver que a luz é esse instrumento que liberta. É o conhecimento. Então, esse canal aqui, como tantos outros, são canais que vão possibilitar o conhecimento, trazer à luz, o esclarecimento à população. Hoje, por exemplo, nessa sexta-feira, dia 12, nós temos 3 dias que caiu na conta da prefeitura mais de 5 milhões daquela primeira parcela que o governo federal está distribuindo para governadores e municípios. Nós iniciamos aqui falando de transparência e vou encerrar falando de transparência. No mês de dezembro, o município de Ilhéus recebeu mais de 9 milhões de reais do pré-sal. No mês de março, recebeu em torno de 3 milhões já do Covid. E agora já recebeu mais 5 milhões. Recursos esses extra fora que estava definido no orçamento. A semana passada, a Câmara de Vereadores liberou 12 milhões do orçamento para que o prefeito pudesse usar na prevenção, no socorro do Covid de maneira como ele queira. Não esqueçamos que o município está em um decreto de calamidade pública que permite ao prefeito contratar sem licitação. A nível nacional, nós estamos vendo já vários escândalos. Primeiro começou no estado de Santa Catarina, segundo no Rio de Janeiro, ontem nós tivemos no Pará e nós teremos muito mais. Porque assim como nós tivemos o mensalão, o petrolão, agora teremos o covidão. Usando os recursos que seriam da saúde para combater a população, combater todo um sistema que sacrifica a população, esses recursos estão sendo desviados. Então, que a gente fique atento. E aí eu trago justamente essa esperança, que a gente perceba da necessidade nossa de estar pensando no futuro, mas pensar de uma maneira diferente, com a capacidade de mudança. Dessa forma, a gente quer que esses quase 50 mil eleitores que não votaram, que eles reflitam. E aqueles que votaram por barganha, que reflitam. Aquela barganha, ela só vai subir naquele momento. E depois você vai passar pelo desemprego, pelo não atendimento médico, pela educação de má qualidade, que nem acesso está tendo mais. Então,
a insegurança. Então, são todos elementos que fazem parte da ação política. Esperamos que nesse programa que teremos todas as sextas-feiras aqui, a gente possa trazer mais informações e dialogar melhor com a população, com esse sujeito, com esse cidadão da nossa querida cidade de Ilhéus. Muito obrigada, professor Reinaldo Soares. Esse foi mais um Cidadania em Debate, esse programa inovador que, de fato, vai fazer bastante diferença na sua visão, no seu modo de pensar a política e de fazer política. Às vezes a política ela não está meramente no contexto do partido, da política direta. A política cívica, a política cidadã é a mais importante, que é que influencia todo o contexto da governança pública. Esse foi mais um Cidadania em Debate. Eu, Kalina Mesquita, junto com o professor Reinaldo Soares. Até a próxima sexta.